Olá, muito bom dia. Vamos falar novamente a respeito da violência doméstica. Em especial, hoje eu gostaria de trazer o seguinte tema: as ricas também sofrem. Ontem, na edição do Fantástico, trouxe à baila o seguinte tema: a violência contra a mulher rica, não é? Contra a mulher da alta sociedade. Pouco vemos falar nos noticiários a respeito da violência contra a mulher da alta sociedade. E essa matéria ela traz as seguintes figuras, não é, de duas mulheres, sendo uma delas uma digital influencer, casado com um empresário, formado em direito, de família tradicional, muito conhecida na cidade. E outra, uma economista, casada há 25 anos, com um político altamente influente na sua região, já foi vereador, já foi deputado estadual e, acreditem, secretário da Justiça e Direitos Humanos. E por 25 anos, essa mulher sofreu agressões de todas as formas. Poucas publicações nós vemos falar aí a respeito da violência doméstica na alta sociedade, né? Nós vamos falar mais nas camadas menos desfavorecidas, né? Menos favorecidas, que são as mulheres negras de baixa renda, né? O que significa que há uma enorme carência aí de dados sobre a violência dessa camada mais abastada. Pouco se estuda e pouco se conhece a respeito da violência conjugal no seio dessa camada, o que quer dizer, ou melhor dizendo, o que não quer dizer que esses casais não pratiquem violências. Significa apenas que os envolvidos preferem manter o silêncio, preferem se calar. Não é? Os meios de comunicação divulgam lá de vez em quando situações de violência envolvendo casais da alta sociedade. Mas podemos perceber que os casos chegam ao conhecimento, na verdade poucos casos nós podemos ver que chegam ao conhecimento público, né, que chegam às delegacias, não é? A quantidade, porém, aí, de vítimas da classe social alta é maior do que nós podemos imaginar. Isso porque o medo de expor, de prejudicar, não é, na sua ideia, de prejudicar a sua imagem, de prejudicar tudo aquilo que ela conquistou, não é, de prejudicar a sua família, de prejudicar a sua imagem profissional, não é? Tudo isso acaba sendo motivos para ela se calar. Então essa denúncia à polícia é evitada por muitas mulheres da alta sociedade, e isso independente, não é, do grau de escolaridade, tendo ela vida pública ou não. E pasmem, é comum, por exemplo, essas mulheres procurarem advogados para buscarem um divórcio, né, uma separação de forma consensual,
mas de forma amigável, não é? Para não expor a situação. Muitas dessas mulheres que continuam aí nesses relacionamentos e que são agredidas, não é? Elas preferem procurar clínicas particulares, não é? Em busca de atendimento médico discreto, né? Para que esse atendimento ele não venha a público. Então, nós podemos ver que muitos desses casos, eles ficam fora das estatísticas. É por isso que nós vemos um número grande falando de violência contra a mulher negra de baixa renda, porque nós vimos poucos casos de mulheres da alta sociedade que têm eu não sei se posso dizer a coragem, mas acabam, né, por denunciar ali o seu agressor. Então a violência não é um privilégio das mulheres, né, de baixa renda, de baixa escolaridade. Essa ideia ela é bastante difundida assim na sociedade, mas por puro preconceito, não é? Podemos, todavia aí, presumem-se que a sua incidência seja efetivamente maior dentre os pobres em virtude do estresse provocados por precárias condições, por baixos salários, por desempregos temporários, por desempregos de longa duração, não é? E diversos outros casos, diversos outros motivos que trazem a ideia de que essa mulher de baixa renda, ela traz, não é? Ela tem uma maior disposição a trazer a público, não é? E denunciar esse agressor. Porém, muitas mulheres pertencentes às camadas de baixo poder aquisitivo, nós precisamos apontar isso, que elas só percebem, na maioria dos casos, que elas são que elas são de fato agredidas quando elas são agredidas fisicamente. Os outros tipos de agressão, às vezes ela não leva em consideração. Muitas vezes essas mulheres, mesmo reconhecendo que são tratadas como inferiores pelos seus parceiros, elas insistem nessa relação. E aí, vale lembrar que o casamento ainda hoje representa um status, não é? Ele representa um status. E a mulher separada é considerada uma mulher livre, de má reputação, representando ali uma ameaça às amigas casadas, já que para manter um padrão de vida que ela tinha, ela precisa de outro homem rico para poder mantê-la ali, não é, o padrão de vida que ela tinha. E aí, esse status de mulher casada é muito valorizado pelas mulheres, quer pela sociedade, quer como um todo. Digo isto não como crítica ao casamento, deixo isso bem claro. Não estou trazendo crítica ao casamento, pelo amor de Deus. Mas sim ao status que para muitos este representa. Um comportamento que
é muito, não é, muito questionado e motivado aí por várias razões. Acho que uma das mais importantes aí que nós podemos destacar é a dependência econômica, não é? A dependência econômica, a... contudo, não seria apenas essa dependência, mas também a dependência emocional, que é muito mais relevante, né? Já que se aloja nos substratos mais profundos da personalidade e é muito difícil de compreensão. E a diferença entre os níveis econômicos, intelectuais das mulheres também influenciam na procura de cada uma em relação à submissão, né? Pois compartilhando de valores diferenciados e também desempenhando muitos papéis que grande parte dessas mulheres acaba não reconhecendo, né? Não se reconhecendo como vítimas, na mesma condição de opressão, entendendo este conceito como uma denominação de exploração. Aquelas que pertencem aí às camadas mais pobres, geralmente elas reagem à violência de forma mais explícita, elas deixam mais visível o fato de terem sofrido a agressão. Enquanto a outra diferença que vale a pena aí nós destacarmos é que podemos concentrar essas agressões sofridas por mulheres de camadas mais de camadas altas, né? E as mulheres de camadas mais baixas. Está essa diferença que eu queria destacar, ela está nos instrumentos que são utilizados nas agressões. Como, por exemplo, o homem mais pobre, ele se vale de quê? De uma faca, ele se vale de uma arma, ele se vale de um pau, ele se vale de um ferro, de uma panela, não é? Já e de outros, né, tantos outros instrumentos aí que podem ser usados, né, levando essa vítima de uma agressão até a morte. Já o rico, o homem rico, ele não utiliza-se de instrumentos, ele utiliza o que? Das mãos. A maioria dos casos que pode se observar, esses agressores utilizam da mão, não é? E geralmente no rosto. Ele bate no rosto. Isso com o intuito de prejudicar a beleza, não é? Dessa mulher, né? Levando essa mulher a uma vergonha maior, não é? Ela acaba sendo coagida, não é? Cada vez mais e acaba sentindo medo, vergonha de se expor para as pessoas, não é? Da forma que está. Então ela acaba encobrindo, né? Ou às vezes ela fica dentro de casa, se recuperar, vai nessas clínicas particulares, como eu citei. Ela utiliza-se de maquiagem, não é, para esconder a agressão, roupas, não é, tudo aquilo que ela pode fazer para esconder de fato essa agressão. E nas camadas mais altas, eu queria também falar
E é uma coisa que nós devemos observar, não é? Que esse agressor, ele é um homem que está acima de qualquer suspeita. Na maior parte das vezes ele tem uma imagem pública de uma pessoa altamente impecável, cumpridora dos seus deveres, é um ótimo marido, é um ótimo pai para os seus filhos, um cidadão exemplar. No seu trabalho, ele goza de todos os privilégios, não tem atitude violenta nenhuma contra os seus pares, contra os seus colegas, não é? E é visto como uma figura caseira, uma figura tranquila. Essa é a figura do agressor rico. Então, infelizmente, assim como essas duas mulheres da matéria citada, muitas outras mulheres sofrem caladas. Algumas conseguem até se libertar do seu agressor, sendo que poucos, mas pouquíssimos casos vêm a público. Outros vêm aí disfarçados no divórcio, como eu falei, consensual, tudo tranquilo. Em momento algum se fala sobre violência, não é tudo para aquilo se acabe. Porém, muitas outras mulheres, infelizmente, elas acabam vivendo até a morte com o seu agressor, não é? Que a oprime e a violenta todos os dias. Então, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão, um recado para você que me assiste. Fique atento, não se cale. Lembre, o silêncio mata.